bem? Eu sou Carolina Bello e este é mais um episódio do podcast Viajar Correndo. Hoje vamos falar sobre as 7 maravilhas do mundo moderno, do mundo antigo, da era medieval e as maravilhas naturais. Você já ouviu falar sobre elas? Sabe quais são todas? Se não, confira aqui no podcast. Vamos começar pelas maravilhas do mundo moderno. Em 2007, foram escolhidas as 7 maravilhas do mundo moderno. Também conhecidas como as Novas 7 Maravilhas do Mundo, elas representam os monumentos mais importantes da modernidade segundo sua história e arquitetura. A eleição para as 7 maravilhas do mundo moderno foi uma revisão informal e recreativa da lista das 7 maravilhas do mundo antigo, que a gente vai falar daqui a pouquinho no podcast. A listagem começou a ser elaborada com 200 opções de monumentos. Após uma votação pública, tal lista foi reduzida a 77. Então, um grupo de arquitetos elegeu as 21 atrações finalistas com base em critérios de beleza, complexidade, valor histórico, relevância cultural e significado arquitetônico. Antes de falarmos quais são as 7 maravilhas do mundo moderno, um momento curiosidade. A necrópole de Gizé, no Egito, foi retirada da lista de finalistas para receber o título de maravilha honorária, restando apenas 20 finalistas que foram novamente submetidas à votação popular. E no dia 7/7/2007, olha a data, falei até bem devagar, foram apresentadas as 7 maravilhas do mundo moderno. Olha a mágica. Beleza, mas e quais são as 7 maravilhas do mundo moderno? Vou apresentá-las em ordem alfabética, porque aqui nenhuma é mais importante que a outra, ok? Começamos com Chichén Itzá, no México. Essa cidade arqueológica, também conhecida como Cidade-Templo, foi a capital da civilização maia. Está localizada na península de Yucatán. É um patrimônio mundial da Unesco desde 2013. Chichén Itzá é formada pela pirâmide de Kukulcán, pelo templo de Xatmol, pela Praça de Mil Colunas e pelo Campo de Jogos dos Prisioneiros. Em seguida temos o Coliseu de Roma, na Itália. Localizado em Roma, o Coliseu é o maior anfiteatro do mundo. É um dos símbolos mais emblemáticos do Império Romano. Também é conhecido como Anfiteatro Flaviano. E o Brasil também tem o seu representante nas 7 maravilhas do mundo moderno. E começa com C. É o Cristo Redentor. Construído de concreto e pedra-sabão, o Cristo Redentor está localizado no Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar. Inaugurado em 12 de outubro de 1931, é um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro. Passamos agora para Machu Picchu, no Peru. Conhecida como Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu está localizada a 2.400 metros de altitude na Cordilheira dos Andes, próximo a Cusco. Construída no século XV e posteriormente abandonada, ela é conhecida pelas sofisticadas muralhas de pedra contínuas, cujos imensos blocos foram unidos sem o uso de argamassa, e pelas construções intrigantes que levam em conta o alinhamento dos astros, além das suas vistas panorâmicas. A antiga utilidade dessas construções segue sendo um mistério. Também é um patrimônio mundial da Unesco desde 1983. Agora vamos até a Muralha da China, que fica onde? Na China, claro! Com função de proteção militar, a Muralha da China, ou Grande Muralha, possui cerca de 20 mil quilômetros e 7 metros de altura. É também considerado um patrimônio mundial da Unesco desde 1987. E, vocês já sabem, essa daí é a prova dos sonhos da minha vida, um dia correr a Maratona da Muralha da China. Outra maravilha do mundo moderno são as ruínas de Petra, na Jordânia. O local representa o que restou da ocupação de diversas civilizações que floresceram durante a Antiguidade. É uma cidade esculpida nos penhascos de arenito, mas que foi parcialmente destruída por terremotos que ocorreram na região por volta de 550 d.C. Também é um patrimônio mundial da Unesco desde 1985. Para finalizar as 7 maravilhas do mundo moderno, temos o Taj Mahal, na Índia. Taj Mahal está localizado em Agra. Também é um patrimônio mundial da Unesco desde 1980. A obra foi feita entre 1632 e 1653. O suntuoso monumento de mármore branco foi construído a mando do imperador Shah Jahan, em memória da sua esposa favorita, Airumã Banu Begum, a quem chamava de Mumtaz Mahal, que significa a joia do palácio. Ela morreu após dar à luz ao 14º filho, tendo Taj Mahal sido construído sobre o seu túmulo junto ao rio Yamuna. E quem teve essa ideia de escolher as 7 maravilhas do mundo moderno?
A lista das novas 7 maravilhas do mundo foi idealizada por uma organização suíça, a New Open World Corporation. Como os votos foram realizados através da internet, sem um critério científico, ela não é reconhecida pela Unesco, apesar de a gente ter visto que algumas das eleitas fazem parte da lista do Patrimônio Mundial da Unesco, né? No entanto, antes dessa organização suíça realizar esse concurso, outras tentativas tinham sido feitas. Por exemplo, o site Human Wonders elaborou uma lista com as 100 maravilhas do mundo, e as primeiras foram as pirâmides de Gizé, a muralha da China, Taj Mahal, o Serengeti, Galápagos, o Grand Canyon e Machu Picchu. Tem algumas aí escolhidas na lista, né, de 2007. Também houve outra tentativa pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis. Essa listagem já foi mais aceita que a anterior. São elas: o Eurotúnel, a CN Tower, o Empire State Building, a ponte Golden Gate, usina hidrelétrica de Itaipu, os diques de Marés e o canal de Panamá. Bom, agora que falamos bastante das 7 maravilhas do mundo moderno, vamos conhecer as 7 maravilhas do mundo antigo? Essa listagem foi inspirada no poema do grego Antípatro de Sidon. As 7 maravilhas do mundo antigo retratam as obras artísticas e arquitetônicas erguidas durante a Antiguidade Clássica. Apenas uma dessas obras resiste até hoje, e é a Pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. Importante, apenas a Pirâmide de Quéops, e não todas as 3, é que faz parte da lista original das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, já falamos sobre a Grande Pirâmide de Gizé. Outra antiga maravilha localizada no Egito é o Farol de Alexandria. Construído no ano de 280 a.C., a pedido de Ptolomeu, foi destruído por um terremoto em 1303 d.C. A próxima maravilha do mundo antigo são os Jardins Suspensos da Babilônia, construídos por Nabucodonosor II no século VI a.C. para presentear uma de sua esposa. Eles foram construídos em montes arborizados, sustentados por diversas colunas na região onde hoje está localizado o Iraque. Não é conhecido o motivo, mas se sabe que foram destruídos no século I d.C. A estátua de Zeus também é mais uma maravilha do mundo antigo. Ela ficava localizada em Olímpia, na Grécia. No entanto, foi desmontada e levada para Constantinopla. Lá foi destruída por um incêndio em 462 d.C. Se tivessem deixado ela quietinha lá em Olímpia, talvez estivesse até hoje, né? O Templo de Ártemis, mais uma maravilha do mundo antigo, estava localizado em Selçuk, na Turquia. Considerado o maior templo da antiguidade, foi incendiado em 323 a.C. e depois saqueado em 262 d.C. Ainda é possível ver as ruínas dele no local. Outra maravilha do mundo antigo também estava na Turquia. É o mausoléu de Halicarnasso. Localizado onde hoje está Bodrum, era um túmulo luxuoso feito pela rainha Artemísia II no ano de 353 a.C. Foi destruído por terremotos em 1494 d.C. Nossa última, mas não menos importante maravilha do mundo antigo é o Colosso de Rhodes. Construída em 280 a.C., a estátua do deus grego Hélios ficava na entrada da ilha de Rhodes, Grécia. É interessante que na mão direita do deus Hélios havia um farol que servia de orientação aos navegantes. E como que ela foi destruída? Nem preciso demorar a falar, né? Por um terremoto em 225 a.C., que jogou no fundo do mar o monumento. O Colosso de Rhodes foi a inspiração para a construção e modelagem da Estátua da Liberdade. Você pensa que acabou? Nem só de 7 maravilhas do mundo moderno e do mundo antigo vive o homem. Aliás, a gente gosta de uma lista, né? Então vamos ver outras opções. Existem as maravilhas da era medieval, mas até hoje se discute que essa lista não foi criada na era medieval, uma vez que esse conceito só apareceu na época do Iluminismo. Também muitas das maravilhas desta lista já existiam antes da Idade Média. Discussões à parte, a gente vai falar quais são essas 7 maravilhas da era medieval de qualquer forma. Nessa lista a gente encontra a Basílica de Santa Sofia, na Turquia, as catacumbas de Kon el-Shokafa, no Egito, o Coliseu de Roma, a Muralha da China, Stonehenge, na Inglaterra, a Torre de Pisa, na Itália, e a Torre de Porcelana de Nanquim, na China. Também existem as maravilhas naturais. Aqui também são várias listagens. Vou falar que foi elaborada pela CNN, e nela a gente tem a Aurora Boreal, as Cataratas do Iguaçu, as Cataratas de Vitória, o Grand Canyon, a Grande Barreira de Corais, o Monte Everest e o vulcão Paricutim. E você, conhece alguma ou algumas dessas 7 maravilhas do mundo moderno?
moderno? Ou então as maravilhas do mundo antigo que restaram? Ou da era medieval? E as maravilhas naturais? Conta aqui nos comentários. E se não conhece, sem problemas, conta aqui nos comentários qual ou quais você gostaria de conhecer. Hoje fico por aqui. Se você gostou desse podcast, não deixe de curti-lo e também aproveite para compartilhar com seus amigos e amigas. Vai que um deles gosta de saber sobre o tema. Este foi mais um episódio do podcast Viajar Correndo. Até sexta-feira que vem com mais um episódio do podcast Viajar Correndo sobre algum assunto relevante no mundo das viagens para participar de corridas. Um super beijo e até a próxima!